de abertura. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do programa Acorda. Hoje nós estamos recebendo Norma Zélia Andrade. É uma voz que anuncia, acolhe e eterniza. Advogada por formação, mestre de cerimônias por vocação e guardiã da elegância institucional por essência. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do programa Acorda. Hoje nós estamos recebendo Norma Zélia Andrade, uma voz que anuncia, acolhe e eterniza. Advogada por formação, mestre de cerimônias por vocação e guardiã da elegância institucional por essência. Por quase 4 décadas no serviço público, conduziu encontros, discursos e silêncios com a maestria de quem compreende que protocolo é também poesia. Durante 24 anos, esteve à frente do cerimonial do gabinete do prefeito de Fortaleza, firmando-se como referência nacional em cerimônias oficiais. Sua voz ecoou em eventos históricos e segue ressoando em palcos onde o respeito, o cuidado e a memória se encontram. Atualmente, coloca toda essa vivência a serviço de formação de novas vozes, ministrando cursos de oratória onde ensina não apenas a falar, mas a comunicar com verdade, postura e alma. Seu amor pela música, cultivado nas aulas de piano do Conservatório Alberto Nepomuceno, floresceu na criação da orquestra Sons do Infinito, um projeto que transforma a partitura em emoção e faz da arte uma ponte de conexão espiritual. Hoje, compartilha seu conhecimento com quem deseja comunicar com presença, transformar com a palavra e tocar com verdade, porque sua missão é essa, dar voz ao que importa. Norma Zélia, seja muito bem-vinda e desde já eu digo que é uma grande alegria lhe receber aqui neste programa e eu espero que durante esse bate-papo a gente possa conversar tranquilamente e esclarecer muitas coisas sobre cerimonial, sobre a vida e tantas outras questões que a gente possa vir abordar aqui. Ai, Antônio, eu fiquei tão emocionada com essa apresentação introdutória porque um filme ia passando na minha cabeça, sabe? Algumas palavras que têm muito significado para mim. A poesia, a música, o falar, e não simplesmente usar a voz para dizer qualquer coisa, não, mas para tocar o coração das pessoas. E, assim, realmente, você me proporcionou uma viagem de décadas em segundos. Muito obrigada por essa gentileza. É uma alegria estar aqui, porque, através da sua voz, eu acho que estou no lugar certo. Acorda. Que maravilha. Tudo que você falou me fez, assim, acordar neste momento presente, neste momento que me traz recordações e aprendizados muito valiosos para a minha vida. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada por essa oportunidade de trocarmos novamente ideias sobre as nossas experiências de vida, os nossos aprendizados e, enfim, de vivermos uma vida tão rica. Eu acredito que dessa vez, Norma, seja a maneira mais correta, porque todas as entrevistas, claro, foram boas, foram ótimas, mas agora a gente vai ter um tempinho para eu realmente tirar as dúvidas que eu tenho e poder conversar um pouco mais sobre essa sua vida que é tão interessante. Eu gosto muito de utilizar essa palavra porque tem um amigo nosso, Augusto Lessa, que ele sempre me fez pensar fora da caixa sobre essa palavra, sobre esse interesse que a vida tem que ter para que a gente possa fazer ela valer a pena. E, para começar, eu gostaria de entender quando que... Isso eu tinha falado para você no começo, você falou assim, eu não faço ideia, eu pensei, nossa, a gente tem que descobrir junto. Mas quando foi que surgiu esse primeiro contato com o cerimonial, com as apresentações, e quando você pensou, nossa, eu quero fazer isso, por que não fazer isso? E se isso veio primeiro do que o direito na sua vida ou depois?
Bom, antes de lhe responder, eu quero lhe pedir licença, porque você citou o nome do Augusto Lessa, é um amigo comum, e eu considero o Lessa o mago das palavras, sabe? Ele é cirúrgico, ele é preciso, ele não desperdiça palavras na escrita e, obviamente, nas mensagens verbalizadas. E eu quero deixar aqui também o meu carinho, a minha admiração por esse profissional de uma experiência em âmbito nacional, tanto no marketing, na comunicação, né? O marketing é um viés da comunicação, e que sempre agrega com uma simplicidade ímpar, sabe? Algumas pessoas não têm metade do conhecimento ou da leitura que o Lessa tem, mas muitas vezes se colocam como se estivessem acima de outras pessoas. E o Lessa, para mim, é uma contínua lição de humildade, de aprendizado. Então, muito obrigada por você ter feito essa referência ao Lessa. Com relação a mim, como foi que começou? Eu ingressei na faculdade, eu tinha 16 anos. Meu pai já havia falecido. Minha mãe tinha 4 filhos menores. Eu sou a única mulher e a mais velha, 3 homens abaixo de mim, e todos nós menores. Eu já entrando na faculdade, os meus irmãos ainda no colegial, e eu terminei o curso de Direito com 20 anos. Eu cursava Direito e Administração, mas, com a morte do meu pai, chegou um determinado período que não dava para fazer as duas, eu optei pelo Direito, e, aos 17 anos, eu já estava com a minha OAB. Então, eu advoguei. Nesse período também eu ingressei na Prefeitura de Fortaleza, que foi a minha grande escola de vida, e eu tentei administrar o direito com o serviço público, mas acabei ocupando alguns cargos e me afastei do direito. Eu advoguei talvez por 2 anos e meio, 3 anos, não mais do que isso, numa era em que o digital não existia para nós, tudo era feito à mão, os processos se avolumavam nas mesas dos juízes, os pareceres, as sentenças demoravam a sair, era um período um tanto quanto complexo. E eu abracei a profissão, o serviço público. No serviço público, então, eu tive a oportunidade de observar as pessoas mais próximo, de prestar atenção às palavras que elas usavam nas mais diversas situações. E eu, intimamente, tinha uma vontade de fazer aquilo, né? Porque tinha um profissional maravilhoso, maravilhoso, um dos melhores chefes de cerimonial que eu já conheci. Ele se chamava Marcos Costa, Comendador Marcos Costa, e ele geria o cerimonial da prefeitura com uma maestria singular, de extremo bom gosto, atento a todos os detalhes, mas a política apresenta alguns reveses, e, com o passar do tempo, o Marcos saiu do cargo, mas ele foi, para mim, uma fonte de inspiração, até hoje. Até hoje. Ele já não habita mais o plano terrestre, mas continua sendo uma inspiração. E uma amiga foi convidada, teve um período de vacância desse cargo, após alguns anos, e uma amiga foi convidada a ocupá-lo. E ela me chamou para estar com ela neste momento, uma amiga da prefeitura. Então, assim, nós não tínhamos bibliografia, algumas que ainda tinha era em francês, mas nós não tínhamos muito acesso. Nós não tínhamos profissionais no Ceará que ainda tivessem dispostos a ensinar 2 meninas. E todo o nosso aprendizado foi muito, e aí eu vou falar mais por mim, ela já vinha de uma família política, então já tinha uma vivência, mas o meu se deu a educação que eu recebi dos meus pais
e a educação que eu recebi na minha escola. Eu estudei a vida inteira em colégio de freiras, e nós tínhamos freiras maravilhosas que nos preparavam para o convívio social. Em pequenos gestos, em pequenos encontros, mas elas sempre tinham uma orientação a nos dar. Eu gosto muito de contar essa história porque a irmã Lucila, e aqui eu quero fazer essa referência, ela às vezes se reunia conosco e dizia: olhe, quando você estiver em um grupo, e veja que eu tinha na época de 14 para 15 anos, e ela dizia assim: quando estiver em um grupo e alguém for contar uma piada e você já conhecia aquela piada, nunca diga: ah, eu já conheço, porque você vai quebrar toda aquele ânimo que a pessoa tinha em contar a história. Então, segure o seu comentário e ache a piada divertida. Até hoje eu ainda tento aprender isso com algumas piadas, mas eu nunca esqueço dessa orientação dela. Ela sempre ensinava que o cérebro humano, ele tem resistência para aceitar palavras negativas. Então, evite palavras negativas. Nunca coloque "não pise na grama", mas use "evite pisar a grama", certo? Então, essas lições de gentileza, essas lições de socialização, essas lições de respeito ao outro, me foram muito valiosas e ainda o são dentro do cerimonial. Que maravilha. E a partir desse momento que surgiu essa oportunidade, o que é que você buscou fazer? Quais foram os preparos que você teve que ter, as formações que você buscou fazer? Bom, quando eu soube que tinham alguns encontros, estavam começando alguns encontros de cerimonial, houve um grupo que, no Maranhão, foi a ideia originária de formar uma associação envolvendo os chefes de cerimonial da área pública. Então, nesse momento, eu já estava como titular do cerimonial, do prefeito de Fortaleza, e eu procurei ler. Fui participar de encontros, devorava cada palestra, ficava atenta, procurei tirar minhas dúvidas, anotava ao longo do ano tudo aquilo que eu não sabia e que me causava atenção, e quando eu chegava com aqueles professores renomados, então eu elucidava todos os meus questionamentos. E passei a comprar livros, né? Então, assistia às palestras, procurava estar presente em eventos técnicos, seminários, jornadas, enfim, e ler o que pudesse ter nessa área. E, assim, eu fui criando uma estrutura de cerimonial onde o respeito à legislação, o respeito à língua portuguesa e, claro, o respeito às pessoas formavam o meu tripé de atuação. Norma, ainda no começo, antes mesmo da gente começar a gravação, você havia me falado que o cenário do cerimonial, do cerimonialista de uma forma geral, aqui no nosso estado, não foi com essas palavras, é claro, mas foi nesse sentido de que está muito escasso. Isso lhe preocupa bastante? Acredito que, a partir do momento que eu ouvi você falando isso, já dá para perceber que isso lhe preocupa. Mas isso lhe fere, sabendo que quando você deu início a essa caminhada, era totalmente diferente, tinha esse interesse, tinha essa anotação que hoje em dia faz total diferença, tinha essa leitura que hoje em dia faz total diferença, e hoje em dia a gente não vê tanto isso. Isso lhe preocupa, lhe fere? A minha pergunta é essa. Isso me preocupa. Isso me preocupa. Quando o Steve Jobs lançou o celular, uma das propagandas, uma das chamadas era "o mundo em suas mãos", né? Quando ele lançou o iPhone. E eu olho para um aparelho de celular e vejo que o mundo está nas nossas mãos. Eu fico muito frustrada quando eu vejo hoje a ausência de leituras. Muitos dos nossos profissionais do cerimonial no estado do Ceará, eu vou me restringir até a Fortaleza, porque eu não estou atuando em todos os municípios, seria leviano. Mas, assim, eu vejo profissionais muito competentes, mas também vejo um número significativo de profissionais que não estão lendo, que podem melhorar a sua postura
profissional, seja ela através da escrita, da fala e da própria apresentação. E vejo que muitos dos profissionais estão sendo influenciados por blogueiros, por blogueiras, que não sei nem de onde que tem essa bagagem cultural, porque também não tem referências, né? Então, isso me preocupa. Me preocupa que uma profissão que lida com a gentileza e com a cortesia, ela não esteja sendo tratada devidamente, porque falta muita gentileza e as pessoas se preocupam, às vezes, com aquilo que é aparente, com aquilo que é macro, e esquece que a origem da gentileza vem nos detalhes, sabe? É o simples fato de... Hoje, tudo virou virtual. Eu lhe mando um convite virtual. Se você não viu, o problema é seu. Não, não é assim. Vai depender. Se eu quero muito a sua presença, eu vou ligar para você. Eu vou transmitir isso da melhor forma, porque eu quero dizer que você é detentor da minha atenção. Ainda tem a velha história de, se eu estou sentado e chega uma pessoa mais velha, cabe a mim oferecer o lugar àquela pessoa. São pequenos gestos. Hoje, nós estamos vivendo um mundo que é muito íntimo de todo mundo. Todo mundo é íntimo de todo mundo. Nem sempre tem mais lugar para o senhor, para a senhora. Todo mundo se preocupa com expressões que estão entrando na nossa língua portuguesa. Todo mundo quer se preocupar em aparecer bem na fita, em ser muito conhecido nas redes sociais, mas eu acredito que estão esquecendo um pouco a essência divina que habita em cada um, sabe? Gentileza, cortesia, empatia e humildade, para mim, são predicados fundamentais para qualquer profissional de sucesso. E, claro, emoldurando tudo isso, a verdade. Não dá para eu falar sem ter verdade, sem eu acreditar no que eu estou dizendo, sem eu defender esse princípio que é básico, porque não existe meia-verdade. Com toda certeza. Norma, será que essa preocupação resultou neste curso, nessa formação que você criou, que é o cerimonial e o protocolo? Será que, enxergando esse cenário que existe aqui em Fortaleza, você pensou, eu preciso fazer algo, eu vou passar os meus conhecimentos, a minha experiência para um grupo de pessoas que se interessam por isso também? Sim, com certeza. Conhecimento só é conhecimento quando ele é compartilhado. Se eu não compartilho com você aquilo que eu sei, para poder engrandecer a você e a mim que aprendi, eu estou apenas acumulando informações. O conhecimento, ele precisa de dinâmica, como tudo na vida. Se uma água não se movimenta, ela cria lodo, não é? Se eu ficar parado, eu entro num ócio, nada produtivo. A vida é dinâmica. A vida, ela precisa de movimento. É assim com tudo no universo, tudo se movimenta, nada é parado. Eu gosto muito até quando certa vez um professor me ensinou que meditação já está dizendo, é você meditar, é você refletir, é você pensar no meio da ação. Não é você ficar parado, não. Então, assim, o Criador, ele exige de nós essa movimentação. E eu quero compartilhar, porque foi uma vida muito rica de experiências. Veja que em 24 anos de serviço, atuando na área pública e também com muitos eventos na iniciativa privada, não só no Ceará, mas em diversos estados do Brasil, eu tive a oportunidade de viver as mais distintas situações. E junto com a minha leitura, junto com as legislações, eu, então, tenho um poder de embasamento. Eu faço uma crítica, não porque eu tenho ciúme ou inveja, não, eu faço uma crítica porque você pode corrigir aquilo. Eu faço um elogio, não porque eu sou subserviente, mas é porque o que você fez é meritório, certo? Então, eu quero compartilhar isso. Mas eu percebo que as pessoas também não querem investir muito em conhecimentos.
procuram investir ou estar presente em alguém que é muito conhecido nas redes sociais, mas não sabe o passado, não sabe o que aconteceu. Eu trago uma bagagem de mais de 5.000 eventos realizados. E eu já atuei na área fúnebre, na área esportiva, na área religiosa, na área social, na área corporativa, na área pública e na iniciativa privada. Então, assim, eu me considero e na área militar. Já apresentei vários eventos na área militar, então eu me considero com uma visão diferenciada, não sou única, não quero dizer que sou única, nem sou a melhor, nem a mais especial, mas eu quero dizer que eu tenho muito conhecimento a ser compartilhado. Mas, infelizmente, não vejo tanto interesse nesse sentido. Norma, eu queria entender um pouquinho de como que funciona o seu curso, como que ele é dividido, se tem uma duração, o que é abordado nele. No curso de cerimonial, eu normalmente convido a Lódia Guimarães, uma profissional renomadíssima na área social. O que é a área social? A área social é quem atua mais com casamentos, 15 anos, bodas, batizados, e eu atuo mais na área corporativa e pública e empresarial, onde eu vou estar estudando a legislação, a precedência, quem é que vem antes de quem, por que fulano vem antes de Beltrano, como é que o respeito aos símbolos nacionais, como é que se coloca uma bandeira, qual é a ordem de bandeiras, como é que eu vou montar uma estrutura para apresentar um cerimonial, porque um cerimonial de lançamento de um carro esportivo não vai ser a mesma característica de uma posse de um prefeito, por exemplo. Então, eu procuro trazer o social junto com a minha área corporativa, empresarial, público, e tentar preparar e moldar as pessoas para esta visão. São 3 dias, são 8 horas de curso por dia, 24 horas de curso, mas também é muito difícil, porque às vezes as pessoas dizem, mas eu não posso faltar ao trabalho 3 dias diretos. Mas aí, se for no final de semana, eu também não posso, porque domingo é o único dia que eu tenho para ficar com a minha família. É sempre muito complicado. De qualquer maneira, normalmente os meus cursos acontecem em segunda, terças e quartas, né? Sempre extrapolam um pouco no horário. E, junto às informações técnicas, tem também os exercícios práticos, né? Mas... Aí já é assunto para quem está dentro do curso, né? Para acompanhar. Maravilha. Norma, outra informação que eu fiz ainda na introdução desse programa foi sobre um momento especial, que foi o Sons do Infinito, que a gente teve a alegria de estar presente em um dos eventos que vocês realizaram numa das praças aqui de Fortaleza. E por qual necessidade, Norma, foi criado e pensado os Sons do Infinito? Bom, eu sou apaixonada por música e eu procuro escutar os mais diversos ritmos. Com a Covid, alguns músicos que eu conhecia passaram por situações muito difíceis. Inclusive, 2 estavam pensando em tirar a própria vida. Aqueles depoimentos me marcaram profundamente. E eu senti que eu precisava fazer alguma coisa. Então, eu formei a Orquestra Sons do Infinito, convidei o maestro Isaías Alexandre, um profissional que eu sou uma admiradora inconteste, sempre fui. Maestro Isaías sempre foi uma personalidade muito discreta, mas firme. Você percebia que ele estudava e que ele sabia se relacionar com os músicos que ele comandava. E isso, para mim, era perfeito. O conhecimento, a humildade, a discrição, aquilo que eu já falei anteriormente. Perfeito, não é? E ele foi absurdamente fantástico. Agregando à parte instrumental, eu já conhecia o Antônio Garcia,
um tenor que, meu Deus do céu, eu o coloco num patamar de um Pavarotti, porque ele é absurdamente maravilhoso. Absurdamente maravilhoso. Aí vem o Ricardo Máximo, um outro estilo, mas um tenor com um talento, sabe, para jogar para o mundo. E a Paula Meg, uma soprano à altura de uma diva. Então, como não apresentar esses talentos ao povo do Ceará? E cada concerto foi uma reverência à vida. As pessoas cantavam, as pessoas dançavam, eu via pessoas chorando. Os depoimentos que nós recebíamos ao final de cada apresentação era absurdamente fantástico. Mas, infelizmente, nós estamos parados há quase 2 anos, porque não temos patrocínio. E, com o processo eleitoral, aconteceram mudanças no âmbito do executivo e do legislativo federal, estadual, municipal, e, em especial, as leis de incentivo à cultura passaram por algumas transformações. Então, estamos aí desenvolvendo projetos para ver se a Sons do Infinito retorna com toda a alegria, com toda a pujança e com toda a maestria que lhe eram peculiares. Maravilha. Ou melhor, que lhes são peculiares. Que maravilha. Norma, em uma entrevista que eu fiz aqui com outro convidado, o Marcos Oriá, que inclusive faz também um trabalho aqui na Casa de Vovó Dedé, que ele é apresentador do programa #Arte, a gente estava discutindo algo parecido. Essa falta de incentivo à arte, à cultura, que não é somente na música ou na pintura, mas é em todos os sentidos, causa diversos problemas. E para a gente que frequenta a Casa de Vovó Dedé, a gente percebe que se houvesse locais que estivessem comprometidos a ensinar, a oportunizar, como a Casa de Vovó Dedé, se houvesse mais locais como esse, a transformação seria bem maior e o alcance das transformações também seriam. E eu queria entender, que você me explicasse como, de onde, na verdade, sabendo de tudo isso, vem essa vontade de criar projetos assim, sabendo da dificuldade que é manter isso, sabendo da dificuldade que é correr atrás do que deveria ser aberto, do que deveria ser mais fácil, mais acessível, sabendo das burocracias que são para manter projetos assim. De onde vem essa coragem de permanecer, de retornar projetos que a gente entende que a motivação maior é essa, que faz a diferença na vida das pessoas, mas a gente sabe que é difícil. O que é que lhe faz persistir na criação desses projetos? Antônio, se você olhar para o nosso planeta, o que você vai ver é de uma beleza absurda. Nós recebemos um planeta onde tudo é limpo, perfeito e bonito. Então, eu parto da premissa que Deus, que eu acredito, não gosta da sujeira, não gosta do caos, não gosta da preguiça. Como eu lhe disse, todo o universo é movimento. Então, eu gosto da beleza. Eu gosto da harmonia. E eu gosto da alegria. Daí que vem a vontade de fazer a diferença. Porque eu tenho uma oportunidade de estar viva com os órgãos funcionando, de poder falar com as pessoas, de poder escutar as suas dores e as suas alegrias. E se eu sou indiferente a isso, se eu só contribuo com o dinheiro, toma e tira cá, o que eu estou agregando à minha alma? Sob a minha ótica, nada. Eu preciso, é como um processo de perdão. Se você me magoa, para que aconteça o perdão, primeiro tem que ter vontade. Mas também precisa ter um deslocamento.
Não dá para eu dizer, olha, não, tudo bem, eu lhe perdoo. Não. Eu preciso me direcionar até você, para que esse processo aconteça, eu preciso sair do meu conforto e ir ao seu encontro, para que aí, dessa forma, eu exerça a minha plenitude humana. Então, eu acredito nisso. Sabe, a gente está aqui para transformar vidas. Não interessa se eu estou falando, e não estou falando de castelos, de milionários, não é isso. Eu estou falando que uma faxineira, eu estou falando que uma senhora que limpa o banheiro de um clube, e que quando eu, como convidada, entro naquele recinto, eu vejo que está tudo limpo, ela transformou vida para mim. Então, é desde o menor ao maior. Se nós não estivermos aqui com a missão de transformarmos vidas, de levar alegria, de renovar a esperança, de enxergar as pessoas, hoje nós estamos vivendo um mundo onde muitos seres humanos se tornaram invisíveis. Mas eles não nasceram invisíveis. Eles se tornaram invisíveis porque nós, assim, os tornamos. Esse pensamento me dói. Como que um ser humano pode passar por mim e eu não enxergá-lo? E eu não cumprimentá-lo? E não olhar para os olhos dele e abrir um sorriso? Como eu posso falar do Deus que eu acredito, que habita em mim, e não levar alegria e conforto e consolo e perdão às outras pessoas? Para mim não tem sentido. Maravilha. E eu gostaria de saber agora, voltando um pouquinho atrás, quando, na verdade, o diferencial, a cerimônia, o cerimonial, eu acredito, e você mesmo falou que os Sons do Infinito era justamente, foi criado justamente para que para que todos que participam possam agradecer, falando logo no presente, possam agradecer pelos dons que Deus deu a cada um. E a cerimônia, a apresentação é um dom. E vendo você, eu não poderia deixar passar, tenho que lhe elogiar também, porque, como eu falei no início, é uma alegria estar lhe recebendo aqui, por você ser uma grande referência de apresentação, de postura, de elegância. E eu queria saber qual o diferencial. Depois que se encontra um cerimonialista, depois que ele sabe apresentar, depois que ele sabe utilizar as palavras, entende o significado delas, qual que é o diferencial? O que torna esse cerimonialista diferente? Primeiro, que ele seja ele. Porque ser referência é maravilhoso, mas gera uma grande responsabilidade. Então, a referência, ela faz com que nós possamos olhar para nós. E como que eu posso ser tão boa? Como que eu posso fazer melhor? Como que eu posso me posicionar? Seja você. Seja você com suas limitações, com seus erros. Seja você sempre. Mas procure se aprimorar. Quando eu digo seja você, é porque, por exemplo, você vai apresentar um evento e você fala: Afe Maria, mulher, eu não sei como é que tu faz um negócio desse. Veja bem, mulher não é uma forma de tratamento. Como é que tu faz um negócio desse? Olha a coordenação verbal, sabe? Então, procura se aperfeiçoar na língua portuguesa, conjugar os verbos. Eu posso dizer, em vez de, olha, mulher, como é que tu faz um negócio desse? Eu posso dizer, mas que interessante. E como é que você costuma fazer esse tipo de iniciativa? Ou como você desenvolve essas ações? Sabe? Dê seriedade no que é sério, mas seja leve. Seja leve. As pessoas estão saindo de casa para assistir um evento. Ser leve não é ser íntimo. Então, assim, eu quero aqui anunciar o Antônio Alielto, meu amigo, gente fina, gente muito legal. Não, não é assim. Tá?
Então, eu posso ser leve, eu posso ter um sorriso. E há muitos anos, quando eu comecei, teve uma vez em que um senhor chegou para mim: por que você apresenta tão séria? Eu não tinha noção que eu apresentava séria. Mas a minha preocupação, porque naquele momento ali, eu era a Prefeitura de Fortaleza. Eu era o gabinete do prefeito. Então, nada podia dar errado. E era uma tensão muito forte, porque eu também não tinha uma equipe me dando apoio. Foi um trabalho, por muitos anos, muito solitário. Então, assim, seja leve, mas enriqueça o seu vocabulário. Eu sempre costumo dizer do respeito que se é necessário à língua portuguesa e da necessidade de leitura. E não é ler só aquilo que eu gosto. Porque só o que eu gosto, eu já penso desse jeito, em que ele vai me acrescer mais? É ler aquilo que eu discordo. É ouvir aquele que eu tenho divergências, porque a divergência me faz pensar, ela me faz refletir, ela me faz questionar, ou ela me faz fundamentar aquilo que eu já pensava, sabe? Dar mais peso àquilo que eu vou defender. Então, seja leve, seja você, e procure se aprimorar e deter esse conhecimento com fundamentação. Acredito que por aí já é uma boa trilha. Que maravilha. Norma, você se formou em advocacia, em direito. Você, com toda certeza, alcançou o que tinha de alcançar como cerimonialista, com cerimoniais. E eu queria saber se você se sente realizada com tudo na sua vida, com todas as coisas que você conquistou. Se ainda lhe falta algo, será que ainda tem algo que você queira fazer? Com certeza, né? Mas que ainda lhe falta, que você pensa: nossa, eu ainda preciso fazer isso, eu ainda preciso dar prosseguimento aos Sons do Infinito, criar outra orquestra, criar outro projeto. Eu quero. Quero sim dar prosseguimento ao Som do Infinito. Meu sonho é inundar o estado do Ceará de orquestras, porque as pessoas acreditam que a orquestra é algo inatingível. Não é. A música é a linguagem que mais fala o coração das pessoas. Então, ela não é inatingível, não é? Eu quero trazer esse lado da música que eu acredito que me toca para as pessoas. Agora também eu estou a ministrar cursos de oratória, para que as pessoas entendam o poder da palavra. E eu vivi esse momento aqui logo no começo, quando você estava me apresentando. O poder da palavra. Sabe, defender aquilo que é importante. Então, isso é muito forte. Porque quando eu escolho o que é importante na minha vida, eu me defino com os meus valores, com as minhas imperfeições. E como não existe nada perfeito no mundo, e nem ninguém perfeito no planeta, graças a Deus, a gente tem aí uma boa margem de erro e aprendizagem. E como eu já disse antes, tudo é movimento, então ainda tem muita coisa para aprender e muita coisa para realizar. O que é? No momento eu não sei. No momento eu estou entre curso de oratória e tentando desenvolver projetos para voltar com a Orquestra Sons do Infinito. Mas o que mais pode aparecer? Não sei. Mas o que aparecer, eu estarei abraçando e procurando me aperfeiçoar para poder doar o melhor de mim para o universo. Porque do universo eu só recebo o melhor. Quando eu cheguei a primeira vez na casa de vovó Dedé, ainda muito novo, eu nem entendia. Eu aprendi aqui dentro, de verdade, o que era o terceiro setor, as instituições como a casa de vovó Dedé, e tudo isso eu fui aprendendo aqui dentro. E quando eu descobri que existia pessoas como
o Wagner e tantas outras que eu fui conhecendo aqui dentro, eu fiquei pensando, nossa, mas por quê? Eu já tinha ouvido falar no amor, na caridade, mas será que é exatamente isso? É ter tanta responsabilidade e sabendo que está fazendo diferença para a vida do outro, mas ter tantas e tantas e tantas responsabilidades e às vezes ainda não dá certo, ainda custa muito caro. Eu estou dizendo tudo isso para falar que, mais uma vez, parabéns. Parabéns por ter essa coragem. Há um tempo atrás, numa das apresentações de um projeto da casa, uma das artistas que veio se apresentar, ela estava com uma camisa que me marcou bastante. Na camisa dizia Coragem Artista. E o Lessa, para você ver como os meus discursos eles são muito ligados a outras pessoas, e isso me forma também. Ele disse uma vez que todos nós somos artistas. Sim. E todos nós precisamos dessa coragem. Principalmente quando nós decidimos que nós queremos fazer a diferença na vida dos outros. Sim. Então, coragem, Norma, para retomar com esse projeto que é tão lindo, que eu tive a oportunidade de presenciar apenas uma vez, mas já pude sentir o peso que faz na vida dos outros. Todos nós precisamos de coragem, né? Todos nós. Quando eu fico a imaginar Maria de Nazaré, na faixa dos seus 14 anos, assumir uma gravidez e enfrentar todos os obstáculos que ela teve, inclusive quando precisou fugir porque o rei Herodes estava a matar todas as crianças com menos de 2 anos. Imagina uma cena dessas, sabe? Guerreiros tirando suas espadas para matar crianças com menos de 2 anos. A gente vê que o mundo ele chegou ao que chegou através da coragem de muitos. Mandela era um guerrilheiro. Ele pegou em armas e lutou contra os brancos. Ficou quase 28 anos preso, quebrando pedras todos os dias. E nesse exercício doloroso, ele mudou. E já de dentro da prisão, ele se destacou com um novo perfil de líder. E foi o primeiro presidente negro da África do Sul. Se nós pensarmos em Martin Luther King, um pastor que, sem a ajuda de celular, de redes sociais, levou 250 mil pessoas à escadaria do Memorial Lincoln, na década de 60, para falar sobre todo aquele movimento que estava acontecendo de se desejar um futuro digno e justo para todos, independentes da cor da pele. E ele finaliza um discurso lindo, dizendo: eu sonho que um dia, eu tenho um sonho de que este país, um dia, irá mudar. É preciso muita coragem. Ele foi assassinado. Isso custou uma vida. Isso custou várias vidas, se você estudar um pouco do que era o problema racista, em especial no Mississippi, para citar um dos estados. Então, assim, morrem os homens, mas o que eles defendem permanece. Se falar de Calígula, se falar de Nero, você vai lembrar do incêndio. Você vai lembrar que ele mandou abrir a própria mãe para saber de onde ele tinha vindo. Mas quando você pega de homens como um Churchill, como essa apresentadora norte-americana, a mais renomada, Oprah Winfrey. A Oprah é fantástica. Essa mulher nasceu negra, pobre, foi vítima de violência e ela conseguiu dar a volta por cima. Ela trouxe todas as suas dores, ela não ficou a se lamentar nem a se lastimar.
E aí eu penso na Benedita Silva, nossa, que foi governadora do Rio de Janeiro, preta, pobre, sofreu violência sexual. Estudou, se formou, chegou a um cargo, sabe, extremamente respeitado. Ah, a gestão dela foi boa. Eu não quero trazer questões político-partidárias. Eu quero dizer o que você é capaz de transformar. Quantas e quantas mulheres morreram defendendo o voto? Quantas? Inúmeras. Mulheres que tiveram seus filhos retirados de si, mulheres que os maridos a abandonaram, mulheres que as famílias repudiaram, mulheres que foram presas e torturadas, e elas lutavam pelo voto, porque acreditavam que somente desta forma elas poderiam ser consideradas iguais aos homens. Não era porque tinha a força disso ou força daquilo, mas porque tinha o poder de dizer, de se expressar naquilo que elas consideravam relevantes para suas famílias e para a sociedade. Então, a coragem faz parte do nosso processo. Felicidade ouvir tudo isso. E a gente já vai encerrando, encaminhando, a gente vai se encaminhar para o encerramento. E como, vou dizer, protocolo do nosso programa, a gente sempre finaliza querendo saber o que é que o nosso convidado acha dessa instituição. E você, como bem disse, já falou tanto da casa, mas sobre a casa de Vovó Dedé sempre tem algo a se falar, sabe? Quando você chegou, eu perguntei se a casa já estava diferente desde a última vez que você veio aqui. E ela não para. Ela realmente não para. E o intuito desse crescimento é sempre visando a melhoria e a forma melhor de oportunizar as pessoas que virão e continuarão vindo, se Deus quiser. O que é que você tem a dizer, mais uma vez, sobre essa instituição, sobre a casa de Vovó Dedé, dessa instituição, sobre a casa de Vovó Dedé? E dessa vez, a sua resposta pode ser um pouco mais longa, porque a gente não está fazendo uma reportagem, que a gente tem uma limitação, a gente tem um tempinho. Eu gostaria de ouvir, na verdade, começar sabendo qual foi o seu primeiro contato com a casa de Vovó Dedé e o que é que você achou a primeira vez que viu aqui. Deixa eu te falar. Guimarães Rosa disse que a vida que é da gente é coragem, certo? Eu vejo o Wagner Barbosa, a dona Regina, a família Barbosa, extremamente repleta de coragem. Eles são ousados, porque eles acreditam em um sonho. E aquilo que eu falei do Martin Luther King, eu tenho um sonho, eles têm muitos sonhos. A casa de Vovó Dedé, a cada ano, é um espaço diferente. Múltiplo, democrático, agrega indistintamente de questões financeiras, de raça, de credo, acolhe como quem é irmão. Desenvolve essa empatia. Eu acho esse programa Acorda maravilhoso, sabe? Acorda sentimento, acorda pensamento, acorda ação. A casa de Vovó Dedé é essa dinâmica toda. Meu primeiro contato foi ainda, eu não sei se a primeira ou a segunda edição do Troféu Mansueto Barbosa. E de lá para cá, aí preciso fazer uma referência ao seu Mansueto, que foi casado com a dona Regina, pai do Wagner, dos meninos, porque eu tive o privilégio de conhecê-lo. Eu era jovem e ele já exercia um alto cargo no grupo Queiroz, né? Em especial, ele era diretor da TV, do Casa Verdes Mares, e cuidava também das outras emissoras do grupo. Então, assim, uma referência a esse homem, que ele era um benemérito também, e a família traz tudo isso, todos esses valores, para poder ratificar a certeza de que todos nós precisamos viver uma sociedade digna, onde tenhamos
respeito um pelos outros, onde tenhamos direitos iguais. E quando eu falo de direitos iguais, é no sentido de que seja, independente de ser negro, branco, indígena, o que for, que a você seja dado o direito de ter uma educação e que esta educação amplie a sua visão de mundo, clareie o seu pensar e lhe traga forças para que você defenda aquilo que você acredita. Que você tenha uma saúde em que seja respeitado o seu corpo, sem remédios vencidos, sem falsificação, sem interesses de laboratórios, mas apenas porque você merece ser tratado como um ser de luz que é. Que você tenha oportunidade de trabalho, porque a gente precisa trabalhar para gerar riqueza, gerar qualidade de vida, gerar um dinamismo que faz parte da vida. Que você tenha direito ao lazer, porque nós precisamos nos divertir. O Deus que eu acredito, Ele é alegre. E nós precisamos da espiritualidade, de irmos e de nos conectarmos com aquela religião que nos identifica, sem opressão, sem regras, mas simplesmente pelo fato de querer fazer o bem, pelo fato de justificar a sua existência na Terra. Então, esses preceitos são muito defendidos pela Casa de Vovó Dedé. E cada vez que eu venho aqui, eu tenho que aplaudir, porque é um lugar onde você pode viver uma vida integrativa e buscar uma vida plena. Felicidade. Para nós. Para todos nós. Principalmente para quem vai assistir esse programa, tendo em vista tudo que a gente conversou, tudo que foi debatido, e esclarecendo tantas coisas que eu não sabia. Por exemplo, você ser advogado, que eu fiquei sabendo agora, e eu fiquei imaginando como seria você defendendo um caso, como seria interessante ver isso. Norma, muito obrigado pela sua presença hoje aqui. Eu fico muito feliz em poder conversar com você, em poder lhe ouvir, em poder mais uma vez assistir você falando, que é uma grande apresentação, é uma grande aula para mim, que tenho interesse de seguir nesse meio da comunicação. Lembro bem que em um evento, lá no centro de eventos, a gente se encontrou e eu fui lhe entrevistar e você tomou o microfone de mim e ficou falando, me elogiando, falando de como seria, de que eu seria um grande apresentador. Eu dei esse vídeo para minha mãe e de lei, uma vez por mês, pelo menos, ela me mostrar de novo esse vídeo e falar, olha, ela falando de você. E eu só tenho a agradecer, porque todo reconhecimento é muito bem-vindo. A gente fica feliz quando recebe um elogio, mas quando a gente recebe um elogio de alguém que tem tanta experiência, de alguém que a gente admira como um profissional, tem um peso muito maior. E lhe agradeço muito por isso, de verdade. O mérito é seu, o esforço é seu. E, claro, a Casa de Vovó Dedé. Eu venho do século passado, né? Eu venho de um mundo onde só quem tinha experiência eram as pessoas mais velhas. Entrar na Casa de Vovó Dedé assim, a minha mente entra em ebulição de ver tantos jovens com tantos talentos sendo direcionados para caminhos maravilhosos. Você, na comunicação, eu repito, sim, você será já é um grande profissional e irá brilhar ainda mais. E hoje, de forma especial, eu quero agradecer a outros 3 jovens que estão aqui conosco, né? O Yuri, que está na direção. Muito obrigada, Yuri, por todas as orientações. O David, que é o responsável pela captação de imagens, e a Jaylan. Não é isso? Isso. A Jayla é responsável pelo áudio. Então, gente, que coisa maravilhosa estar com vocês, porque eu também reciclo o meu pensar, eu reciclo os meus conhecimentos, e isso faz a vida valer a pena. Muito obrigada, Antônia Lielton, por essa oportunidade. A gente agradece, eu espero que
daqui a pouquinho a gente possa se encontrar de novo nesse programa para conversar sobre outras Que assim coisas, seja. sobre outros eventos da Casa de Vovó Dedé. E eu sei que a gente já tem encontros marcados ainda esse ano, se Deus quiser. Amém. Muito obrigado, Norma. E a todos vocês, eu peço que continuem acompanhando a gente pelas nossas redes sociais, em especial o nosso canal do YouTube, para não perder nenhum dos nossos vídeos produzidos, em especial o nosso programa Acorda, que sempre trará bons bate-papos de diversos assuntos. Então, um grande abraço e até a próxima edição.